E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou no vídeo. Quero fazer um convite para você que não é inscrito no canal, se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, pegar o link e mandar para o máximo de pessoas que você puder, pois assim você nos ajuda muito. Se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco deste fantástico universo. Nós estamos com uma série de vídeos sobre o que não nos ensinam na igreja, o que não te ensinaram, ou o que falam na igreja que a Bíblia não diz. Você já teve alguma coisa que, depois de um tempo de caminhada ou de leitura na palavra, você fala, mas não me ensinaram assim. Diziam que era de um jeito e a Bíblia está falando que é de outro. Então hoje nós vamos para mais um desse tema, que é o publicano Zaqueu. Você já ouviu falar em Zaqueu? E muitos que pregam, muitos pregadores, quando vão falar de Zaqueu, falam que Zaqueu ele era um ladrão, né? Por quê? Porque quando a gente aprende, a gente confia nos nossos pastores. Eu nem falo que é má fé, sabe? Às vezes as pessoas replicam o que aprendem, né? Até tomar a decisão de querer aprender lendo a Bíblia, né? Lendo a palavra de Deus. Não é uma nova interpretação, é ler a Bíblia. Porque às vezes a gente só fica com o que nos ensinam e nós não procuramos constatar, né, o que está na palavra de Deus. Nós precisamos constatar, confirmar, né? Assim como os de Bereia, lá que está em Atos. O escritor de Atos fala que os bereanos eles consultavam, eles analisavam se a mensagem que era trazida para eles era de fato o que estava na Bíblia. Então vamos lá, vamos falar sobre Zaqueu. Então, se você é um dos que também ouviu, foi ensinado que Zaqueu era um ladrão, comenta aqui no vídeo. Se você não foi ensinado, que bom também, comenta aqui no vídeo. Lucas capítulo 19, perdão, versículo 1 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura, e, correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Quadruplicado, perdão. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós lemos no capítulo 19 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 10. E neste texto não fala que Zaqueu era um ladrão. Fala que ele era um cobrador de impostos, o chefe dos cobradores de impostos, né? E ele era um homem rico, um homem que tinha bens, propriedade, um homem que cobrava, ele era responsável pela cobrança dos impostos e responsáveis por cobradores de impostos, porque ele era o chefe. Mas não relata que ele roubava ou que ele extorquia as pessoas. O texto não fala isso. E é importante, gente, nós lermos a palavra. É claro, nós confiamos nos pastores, nos líderes que nos ensinam. Eu sei que tem muita gente boa que estuda a palavra, que prega o evangelho simples, verdadeiro, que está na Bíblia, mas tem gente que não tem muita profundidade e não faz questão de se aprofundar, de estudar, de querer crescer e aprender se daquilo que tanto falam, de fato, está na palavra. E o nosso intuito nessa série de vídeos é trazer um pouco de clareza, de esclarecimento,
para algumas coisas, porque eu sou muito questionado e muito perguntado, como pastor, de alguns temas que as pessoas às vezes chegam e falam, sabe? E não está na Bíblia. Ensinam, cobram, pressionam, colocam um jugo na vida do povo, mas não está na Bíblia, não é bíblico. E hoje eu vim trazer vamos dizer, um mito que é ensinado, muitos pregadores. Eu não me recordo se eu já abordei isso também nas minhas mensagens, mas provavelmente no passado, quando a gente não tem muito conhecimento, a gente vai falando aquilo que nós aprendemos, né, na igreja. Então, é importante nós avançarmos. Tem gente que tem vergonha de falar, não, eu ensinava tal coisa, eu hoje aprendi e eu fico quieto. Não, você tem que, se você ensinava e aprendeu que não era daquele jeito, nós precisamos consertar, né? E falar, ó, gente, eu ensinava errado, eu aprendi agora que não é mais aquilo. Então, essa afirmação de que Zaqueu era um ladrão não é bíblica, não consta na Bíblia. E tem muitas outras afirmações que o povo, pregadores, insistem em trazer nas mensagens que a Bíblia não diz. Dizem o que a Bíblia não diz. E nosso intuito aqui, volto a falar, é trazer esse esclarecimento para alguns temas, e alguns são mais polêmicos. Então, se você gosta e quer aprender mais, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte esse vídeo, compartilha, comenta, porque nos ajuda. Quando você comenta, você nos ajuda a dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante. Se você puder, compartilha para o máximo de pessoas. Não esquece de ativar o sininho, porque nós vamos produzir alguns vídeos. Se você tiver algum tema que você gostaria que nós produzíssemos aqui, coloca aqui, comenta no vídeo, tá bom? Nós já estamos produzindo alguns, porque o pessoal manda mensagem, às vezes comenta no próprio vídeo, e a gente utiliza já essas dúvidas para produzir mais vídeos. Deus te abençoe. Obrigado por você que ficou até aqui. Espalhe o link para o máximo de pessoas. Vai nos ajudar muito. Deus te abençoe.